Olá, eu sou o Sérgio Aguiar, bem-vindo ao Modo Corrida. Se você já participou de alguma prova de corrida, especialmente São Paulo, você já ouviu essa voz. Muito bem, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui a nosso Modo Corrida. Hoje, com certeza, você treinou, se preparou e vai buscar essa medalha. Vai concluir a corrida e vai bater no peito e comemorar a sua conquista. Muito provavelmente seria um domingo. Ele representa a animação de muitos corredores em todo o fim de semana. E é um dos principais apresentadores de corridas do país. Leandro Pricoli, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito bom, Sérgio. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você para poder compartilhar um pouquinho das histórias da minha vivência nesse mundo maravilhoso da corrida. Então, é a voz ganhando um rosto agora, para muita gente. É o que eu falo, o trabalho do locutor ou da locutora em uma corrida, quem acaba correndo e não reparando, às vezes passa batido. Melhor dizendo, às vezes passa batido. Mas se você conhece ou presta atenção uma vez, você começa a reparar. Então, se você que está assistindo, quando vai participar de uma corrida, não reparou em quem estava ali se comunicando com você, a partir de hoje... ali desde cedo. A partir de hoje, você vai passar a olhar para essa pessoa, vai descobrir quem é ela. Dá um tchauzinho. Exatamente. Ter essa interação. E quanto mais a gente tem esse contato com os corredores e corredoras, mais legal que a gente consegue ter mais interação. Bom, vamos lá. Você já se inscreveu no Modo Corrida? Essa é a hora. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa um recado, assiste a outros episódios. É importantíssimo a sua participação. A gente também está no Instagram e no Spotify. Hora de ativar o Modo Corrida. Leandro, quando eu falei na abertura que você participa e ajuda na animação dos corredores todo fim de semana, eu não estava exagerando não, né? Não, eu acho que é legal falar disso, né? Qual que é a função de um locutor, de um comunicador num evento como a corrida de rua? Prioritariamente é informar, é o primordial, o primeiro de tudo, e o entreter. Então, informar e entreter. Hoje, quando a gente fala de entretenimento no esporte e tal, tem uma palavrinha que é infotainment, que é exatamente informação com entretenimento, que é o que as arenas hoje em dia têm, né? Nos estádios de futebol, a NBA faz muito isso, nos esportes americanos, NBA, NFL. E isso também tem sido feito no Brasil. E por eu também ter trabalhado nesse tipo de evento, que a gente pode entrar nesse assunto depois, procuro trazer isso para a corrida. Mas a principal função é, sim, divertir, me comunicar, passar os horários, as informações, falar dos patrocinadores. Então eu sempre brinco que a gente tem momentos ali. Um momento que eu sou um pouco mais locutor, vamos dizer assim, um locutor comercial, de falar das marcas, das empresas, das ativações. Um momento que é mais mestre de cerimônias, uma coisa mais protocolar, principalmente na largada, na chegada e na premiação, prioritariamente na premiação. E um outro momento mais descontraído, que eu classificaria como apresentador dessa questão de conversar com as pessoas, de interagir, contar as histórias, saber de onde é, se é a primeira prova, etc. Você, então, já meio que antecipou que essa sua experiência na apresentação de provas de corrida, de locução, na verdade, veio de uma outra atuação sua. Em que área? Na verdade, eu diria que a minha experiência nas corridas me abriu portas para fazer outros eventos. Ah, entendi. Você pode me perguntar, como entrou a corrida na sua vida? Do nada você decidiu fazer isso? Como é que surgiu? Eu fazia faculdade de rádio e TV, procurava um estágio, minha prima apresentava um programa sobre corrida de rua, não sei se alguém vai lembrar, tinha na Rede TV, programa Endorfina. E quem fazia era a Esfera BR Mídia, que hoje é o Grupo Norte Marketing, e ali eu fui trabalhar, ser estagiário desse programa que ela fazia. E aí eu conheci o mundo das corridas, porque lá eles tinham o programa... Quantos anos? Revista O2, Revista VO2. Estava na faculdade ainda. Foi 2008, 2009. Já faz bastante tempo. Tô com 36 agora. E comecei ali a conhecer esse universo maravilhoso da corrida, porque eles tinham o programa de TV, a revista O2 de corrida, revista VO2 de ciclismo, tinha uma revista de yoga e já desde aquela época faziam as corridas. Por exemplo, Circuito das Estações e a Night Run. E ali eu trabalhando no programa... Aí você já conheceu o Paulo naquela época? Ou não? O Paulo, eles ainda eram sócios naquela época. Que eles começaram lá, né? Paulo Carelli, com o Eli Verdélio, com o Felipe Teles e o pessoal da Norte. Eles ainda eram juntos naquela época. Depois eles acabaram se separando, se dividindo. E naquela época eu conheci, então, as corridas e surgiu a oportunidade de apresentar uma corrida. Nunca tinha feito? Nunca tinha feito. E nunca aí? tinha feito. Mas eu sempre gostava. Gostava de me arriscar, de tentar. E quando eu vi que tinha essa função, eu falei, se um dia surgir uma oportunidade, com certeza eu vou aceitar. Bom, aceitei.
Foi muito difícil a primeira, porque a primeira eu não fiz desde o começo, eu fiquei só na chegada. E aí eu não tinha ainda a experiência, a sagacidade do vocabulário que eu iria usar, como me comunicar, como me conectar com as pessoas. Eu não era do universo da corrida, estava ainda novo, entrando nesse mundo. Você não corria? Nessa época, quando eu comecei a trabalhar lá, naturalmente a gente acabava se motivando a correr. Então eu não vou lembrar se eu já tinha corrido alguma prova antes de começar ou se foi um pouquinho depois. Mas em algum momento, sim, eu fui correr uma provinha para poder conhecer. Mas o vocabulário de corredor não era... Por mais que eu fosse produtor do programa já naquela época, que eu era estagiário, depois virei produtor, e conhecesse da corrida, é diferente você estar ali com o microfone na mão, uma responsabilidade, uma pressão. Então foi bem desafiador essa primeira, eu lembro que foi complicada. Foi lá no Pacaembu, foi dia 27 de setembro de 2009. Tá vendo? Você não esqueceu. Essa eu não esqueço. Curioso, você falou que estava na chegada. Por quê? Antigamente tinha na largada e na chegada, é comum, ainda tem isso? E agora, abre esse sorrisão! Domingo bom é domingo com corrida, melhor ainda aqui, na linha de chegada da Corrida do Trigo. Olha a sua aí! Bora, Sul! Bora, amigo, bora, amigo! Em algumas corridas, sim, depende da dinâmica da corrida. Hoje, algumas eu faço em dupla, até mesmo em trio, com outros amigos, outros colegas. Naquela específica, a pessoa que também foi uma das pessoas que me deu a oportunidade, que na época me ensinou bastante coisa, que é o Bacana. O Bacana fez a largada, fez uma parte. Se eu não me engano, era dentro ali do Pacaembu, uma parte da arena, e a outra era fora. E ele ficou lá dentro e eu fiquei lá fora. E aí, por isso que a gente fez essa junção. E o trabalho com voz já existia na tua vida antes? Eu sempre gostei, mas demorei bastante para dar o start de ir atrás e me dedicar mais à voz, a trabalhar com isso. Na época da faculdade, fui pensar, faço rádio e TV, faço jornalismo. Acabei primeiro optando por rádio e TV. Então, claro, algumas matérias, como locução, depois fui fazer alguns cursos, mas foi só nessa época. Mas a voz bonita já pesou para essa escolha? Quando as pessoas costumam falar, eu particularmente, né, a gente ouve diferente a nossa voz, né? Então eu sou muito crítico, muito chato. Não vou falar que é ruim, longe disso. Mas eu não acho que é tão assim como algumas pessoas falam. Bom, então, aí você... É verdade, é verdade. Não, então, aí a sua relação de trabalhos com a voz, ela começou efetivamente com a corrida, com sem a corrida, nenhuma. Porque a corrida deu start em tudo. Deu start de eu querer me preparar ainda mais para isso, de eu procurar outras áreas de atuação, de eu ter a certeza que eu era capaz de fazer aquilo, e aí abriu outras portas e a vida foi rolando. E depois dessa primeira, apesar do nervosismo, você falou, é isso? Não, eu gostei muito. Foi muito legal mesmo. Aí começou a surgir, porque aí o Bacana, que era quem fazia lá, ele parou de fazer, e eu acabei meio que entrando no lugar dele e passei ali a ter já algumas datas, já começar a ter uma agenda, e aí, dali em diante, acabou não parando mais. E mais ambientado com a dinâmica das coisas. A largada e a chegada, qual a diferença em termos de emoção para quem está ali na locução, na narração? Olha, eu procuro sempre pensar muito no público, no que seria legal as pessoas ouvirem, não só legal, mas o que é importante. Então, voltando ao que eu falei anteriormente, da informação e do entretenimento. Então, primordialmente a informação, horário de largada, algum detalhe específico do percurso, uma estrutura que a pessoa vai encontrar na prova, pontos de hidratação, suplementos, banheiros, apoio médico, algumas orientações para quem está começando. Eu tenho que lembrar que dentro do público, claro, cada prova vai ter sua especificidade. Às vezes é uma prova de 5, de 10, uma meia maratona, uma ultramaratona. Mas eu tenho que entender que eu tenho diferentes públicos ali, né? O pessoal que quer performar, que quer quebrar o recorde, que treina forte, a galera que está começando, quem fazendo um ritmo mais tranquilo. Então eu procuro falar algo que vá conectar com cada uma dessas pessoas, entendeu? E não é uma missão fácil, porque os corredores estão ali no meio de uma adrenalina, né? Para a prova começar logo. Tem que chamar a atenção conversando com um forma. colega, Exato. Conversando com uma pessoa que conheceu ali de última hora e fazendo a contagem regressiva. Então tem muita coisa ali, né? Muita coisa acontecendo, então tem que estar sempre ali na hora da largada. É muito importante estar em contato sempre com o diretor de prova. Sempre tem uma pessoa ali que é o diretor, que vai falar, olha, falta tanto tempo, segura, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então estou sempre em contato, ele vai me avisando, olha, faltam 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, largada liberada, e aí toca o barco. A tua primeira foi em 2008. 2009. 2009. Então, quer dizer, você tem esse tempo todo de estrada, você pegou o crescimento que a gente chamou de boom de corrida de rua no Brasil. Como é que você quando você começou a perceber essa evolução na participação das pessoas nas corridas? Cara, eu acho que como é que foi isso? Eu acho que por eu estar inserido já nesse meio, já fazer parte, talvez, numa bolha inicial, vamos dizer assim,
Eu não consegui... Claro que eu vejo que tem mais pessoas que estão mais na mídia, em outros veículos que não falavam de corrida, pessoas que não abordavam o tema corrida, pessoas que começaram a correr, que não eram do meio. Isso eu consigo ver claramente. Mas desde quando eu comecei, até da minha carreira mesmo, eu acho que se a gente fizer essa comparação, sempre tive os eventos, nunca teve uma fase que diminuiu. E como eu faço? Na maioria... Aí não diminuiu, acabou por completo. Na pandemia realmente acabou e teve que ir para os eventos virtuais, que foi o que salvou. E aí consegui passar um pouquinho por ela, mas foi bem difícil esse momento para mim e para todos os envolvidos, né? Na cadeia de eventos, não podia ter nenhum tipo de evento, então foi bem pesado, mas a gente espera que isso não aconteça mais. Por falar nisso, como é que foi? Como é que foi o teu trabalho virtual nessa Cara, curioso porque me abriu outras portas. Como você vê que aquela coisa do limão fazer limonada, eu acho que talvez seja um caso assim. Já tinha parado tudo. No dia que parou, ia ter uma corrida. Ia ter uma corrida, se não me engano, era a W-Run. Tava tudo pronto já. E aí na sexta-feira não vai ter mais a corrida. E a partir desse cancelamento, desse adiamento / cancelamento, feito cascata e acabou. E uma semana antes tinha tido uma corrida com milhares de pessoas aqui em São Paulo. Acho que era a Corrida da Mulher, salvo engano. Foi super legal e aí acabou acontecendo tudo isso. Bom, tava em casa lá, já sem nada para fazer, preocupado. Um amigo meu que trabalha com cronometragem me ligou e falou: olha, vou fazer uma corrida virtual. Você não quer vir apresentar? Eu falei, vamos lá. Vamos tentar. Cheguei lá, na empresa ele tinha montado um estúdiozinho, uma GoPro, um computador, um chroma key, me mostrou ali. Por eu ter feito rádio e TV, trabalhar com vídeo, eu falei, caramba, que legal que o cara conseguiu fazer, mas eu não trabalhava com transmissão ao vivo. Bom, colocou lá a corrida virtual no ar. Então a gente fez uma largada, combinou um horário de largada com as pessoas, alguns entraram ao vivo com a gente, mandaram vídeos, e em tempo real o pessoal ia completando a corrida e subia no site o resultado. Então a gente conseguia ter ali um rankingzinho e fazer essa interação. Foi muito legal. As pessoas que participaram, depois conversando, gostaram bastante. A gente até quis depois fazer um circuitinho, acabou. Não dando certo, a gente não foi pra frente com essa ideia, mas essa primeira foi muito legal. A gente também fez uma arrecadação de uma verba para fazer uma doação ali para um hospital, para o Hospital São Paulo. Então, foi uma grande oportunidade. Só que aí, dali, abriu essa porta para transmissão ao vivo. Porque eu olhei e falei, cara, eu apresento, legal, maravilha, legal pra caramba. Mas eu posso também fazer a transmissão ao vivo. E aí eu fui estudar. Aí eu fui estudar para fazer a transmissão ao vivo. Sim. Para oferecer esse serviço para um cliente. Sim. E aí eu comecei a oferecer o serviço de transmissão ao vivo, fechei alguns clientes. Um Galvão Bueno das corridas. A gente tem que abrir o leque, né, Sérgio? Não dá para ficar numa... Tem bordão? Tem um Bem Amigos também? Cara, bordão eu não tenho. Olha, tá na hora de criar, então. Eu não acho que eu tenha. O que eu tento, e eu me inspiro bastante, o Everaldo, por exemplo, o Rômulo, eles trazem muitos elementos do dia a dia, memes, situações, para a narração, para o trabalho deles. Eu procuro me inspirar neles e também fazer isso. Então, quando tem algum meme rolando, alguma coisinha assim, eu procuro usar também na minha locução. E você incluiu, então, no seu portfólio a partir disso, dessa experiência durante a pandemia? Exatamente. Aí, essa pandemia foi a transmissão ao vivo. Então, eu passei a apresentar. Então, eu apresentei algumas convenções, alguns eventos de empresa e também passei a oferecer o serviço de transmissão ao vivo. Então, hoje eu presto serviço para algumas empresas, por exemplo, a MPR. A gente tem ali os alunos da MPR. Marcos Paulo. Exatamente, Marcos Paulo. E eu faço as palestras para os alunos. A gente já fez ao vivo, agora temos gravado algumas. A gente fez de diferentes formas. Já fez em estúdio virtual, já fez lá no local, lá na empresa, na assessoria, no escritório. Bom, e com essa estrada toda de apresentação em corridas de rua, provavelmente surgiram vários imprevistos. Imprevistos acontecem. Que tipo de imprevistos que surgem num evento desse tamanho? Para quem está ali apresentando e comandando? Eu sempre falo para os organizadores, e eu vejo que alguns têm feito hoje isso, que é contar um pouco para as pessoas exatamente dos bastidores da corrida. Porque as pessoas falam muito, a corrida é cara, a corrida é isso, a corrida é aquilo. Eu concordo, tem para todos os bolsos, para todos os tipos, todas as condições, mas para as pessoas poderem entender qual é a complexidade para que um evento como esse saia do papel. Só fazer uma pausa aqui, que às vezes a pessoa reclama aqui do preço do kit, né? Mas se o kit não se vier só a coisa de inscrição, eles reclamam. Não veio a camisa, não veio isso aqui. Então, para baratear, tem que vir menos coisa no kit, né? E aí, se vem muita coisa, normalmente vai levar o preço da inscrição. Mas, enfim. Eu converso muito com os organizadores sobre todos esses temas. Eu acabo me envolvendo bastante. Então, alguns me relatam algumas
situações, por exemplo, se a corrida é muito grande, quanto maior o número de atletas, muitas vezes é mais difícil você conseguir produtos e itens para colocar dentro do kit por uma série de motivos. Estocar esse material, receber esse material, montar esses kits, o volume mesmo de produto. Às vezes uma prova que tem um número menor de pessoas consegue ter mais parceiros e acaba sendo mais fácil. Mas se a gente fala isso, algumas pessoas podem não entender e falar, não faz sentido. Então, é um detalhe do bastidor que talvez as pessoas não entendam. Mas você falou de perrengues e situações. Eu acho que uma das principais é acabar a energia, seja porque acabou não contratando um gerador e ligou direto e o sistema não aguentou, ou porque o gerador deu pau. Já aconteceu. Na hora da largada, fazer 3, 2... Aí... E aí o vai no gogó. Às vezes vai no gogó, às vezes dá uma segurada, e aí fala, pessoal, só um minutinho. Enfim, mas sempre tomo muito cuidado. Situações, cara... Já chegou atrasado? Cara, chegar atrasado ainda não. Até porque não tem trânsito na hora que você chega. Ainda você chega não. com quanto tempo de antecedência Eu da procuro largada? chegar com pelo menos 1 hora, mas geralmente chego com 1h30 a 2 horas. Mas 1 hora é o mínimo. E você começa a trabalhar quanto tempo antes? Geralmente 1 hora no também. microfone, que eu digo. Geralmente 1 hora também antes do horário de largada, até pela questão do som com os moradores da região. Como acaba sendo, as corridas têm sido as largadas cada vez mais cedo. Então tem que ser o volume ali um pouquinho mais baixo, até dificulta um pouco para as pessoas ouvirem, mas aí temos que pensar nessa convivência. E aí depois vai subindo, vai ficando mais próximo da largada, vai subindo. Exatamente. Aí libera tudo e vai que vai. Aí você só vê na janela assim, o pessoal assim, me acordou. Eu acompanho bastante os comentários em rede social e tem alguns que são bem... o pessoal ali do Pacaembu. Não, eu entendo. E olha que loucura, né? Eu sou um cara que eu sou extremamente sensível para barulho, para som. Eu moro num andar alto e, é horrível. Eu fico desesperado. Eu sou uma pessoa do silêncio. E o pior é que é no fim de semana. Então eu entendo perfeitamente a chateação, a raiva, vamos dizer assim. Vamos pensar o seguinte, pessoas, mas... é uma prova de corrida, é pessoal pensando na saúde. Exatamente, o que eu falei, vamos tentar trazer essas pessoas para correr. Convidar, vem cá, vamos então sair de casa, vamos correr com a gente, vem participar. Mas já aconteceu, lembrando de outras situações, de som que você falou. Já aconteceu de chegar lá, uma pessoa de bicicleta, meio de pijama, pé da vida, vir para cima de mim querendo pegar o microfone, eu ter que me esquivar. Não já aconteceu acredito. de eu estar num evento em cima de um trio elétrico. Nesse dia eu não estava sendo locutor, eu estava ali de backup. E aí o cara quis ir na mesa de som para desligar tudo nesse mesmo esquema. Então tem algumas pessoas que acabam... Pessoas que se estressam por situações que acontecem e querem tirar satisfação com alguém. E no caso, o locutor... Você que tá ali na frente, né? Acaba sendo responsável por tudo. Algumas empresas até brincam que eu sou tipo o ombudsman da corrida. Que as pessoas vêm falar tudo pra mim e realmente não deixa de ser verdade, cara. Deixa de ser verdade. E como é que você construiu? Provavelmente você tem uma espécie de um roteiro ali na sua apresentação, ou não? Você vai ali de improviso? Olha, atualmente, são poucas empresas que mandam um roteirinho, alguma coisa assim. E aí aquilo, tem maneiras de fazer isso. Eu gosto de estudar sozinho, para ter exatamente as mesmas informações que os corredores receberam. Porque a comunicação tem que estar da mesma forma. Tipo, largada dos 10K, largada dos 10 km, horário tal. Então eu procuro sempre ter essa mesma visão do corredor para tentar passar as mesmas informações. Mas o conteúdo que vem é mais das marcas, são os horários, as marcas, os patrocinadores, apoiadores, vai ter o stand da marca A, no stand da marca A eles vão oferecer tal ação, de tal forma para participar. Mas eu acabo buscando informações sozinho e gosto muito de fazer isso. E nessa também acabo encontrando vários detalhezinhos, vários erros que acabam passando, porque naturalmente as empresas que estão ali focadas em fazer aquilo, algumas coisas acabam passando. E eu, como estou com a cabeça limpa e vou ali olhar só aquele recorte daquele momento, faltando pouco tempo para o evento, consigo identificar algumas coisas. Quando eu identifico, até passo para a organização e procuro sempre gerir da melhor forma. Eu sou muito visceral, eu me envolvo, eu gosto, mas também tem contratantes que não gostam muito disso. Não, quero que você vá lá, pegue o papel, fale e acabou. Então eu tenho tentado me controlar. Exatamente. Para também não pegar problemas que não são meus, entendeu? Já aconteceu, situação muito desagradável, eu já perdi a linha. Uma vez eu perdi a linha completamente. Errei absurdamente. Só que é aquilo. Para eu me envolver. Se eu não tivesse me envolvido e falasse, não posso fazer nada, mas não. Aprendeu. No ímpeto de querer ajudar, de querer ser solícito. Na maioria das vezes eu sou. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, mas eu sou ariano, entendeu? Eu ia perguntar até o signo já. Tem alguns probleminhas de vez em quando. Bom, falando dos horários, qual a prova mais cedo que você já fez? Você teve que chegar?
Cara, acho que mais cedo, teoricamente, é SP City, né? 5h30 da manhã. 5h30 da Aí eu manhã, chego a lá largada, né? Lá eu chego umas 3 horas da manhã, mais ou menos. Que delícia isso, hein? Mas é uma das principais provas do país também, Eu né? amo. Nossa, a SP City é maravilhosa. Fico muito feliz de fazer parte dela desde o começo, né? A Iguana é uma empresa que eu trabalho bastante, as pessoas me associam muito à Iguana Sports. Você já até entrevistou o Paulo e ele aqui, já ouviu as histórias deles. E realmente gosto bastante, acho que fazem grandes eventos. Mas a gente tem hoje ótimas empresas também fazendo. Trabalho bastante com o pessoal da ESCOM, trabalho com a Live, já fiz com a Track and Field, faço com o pessoal da Norte, que faz o circuito das estações, que faz Night Run e uma infinidade de outras corridas. Então, você falou aí, então... corridas grandes e corridas pequenas. Corrida de noite é mais complicado, a mesma coisa? O que você tira aí de... Olha, de noite eu vejo que teve uma diminuição no número de corridas noturnas. Acho eu, pelo custo envolvido. Pensei que fosse pela segurança, não? Eu acho que mais pelo custo envolvido e talvez algo de liberação. Aí eu não sei, esse bastidor ele é bem delicado também, das liberações, de conseguir as datas e os locais. Os organizadores passam por um sufoco grande nesse momento, mas sempre acabam se acertando, ainda bem. Já já a gente tem as datas para o ano que vem. Estava até conversando sobre isso recentemente, me falaram que ainda não estava muito assim, mas tá para sair. As corridas noturnas, acho que tem essa questão do equipamento, né, de ter que ter iluminação e tudo mais, mas elas são super legais. Essa semana mesmo vai ter a Night Run, e eu fiz uma corrida noturna recentemente, no interior, lá em Vinhedo, e tinha 350 pessoas. Então assim, já fiz uma corrida que tem 20 mil pessoas e uma corrida que tem 350 pessoas. Eu faço com o mesmo carinho, da mesma forma e procuro ajudar. Geralmente essa que é uma corrida menor, demanda um pouco mais da minha ajuda. E aí como eu também gosto de me envolver, acaba ajudando bastante. Então, quando a pessoa me contrata, acaba levando o pacote completo. Se quiser. Se não quiser, eu pego o microfone, falo e não me envolvo em nada. Mas a sua maior atuação é em São Paulo, mas também tem experiência em outros estados. Também tem algum tipo de diferença de comportamento, de preocupação com o andamento da corrida? Eu fiz muitas... O estado de São Paulo é o que eu mais faço. Teve uma época que eu ia muito para o Rio de Janeiro fazer corridas lá. Esse ano, que está acabando, eu fui fazer a Maratona de Porto Alegre. Qual delas? A da New Balance? A Internacional. E foi a 40ª edição, né? Então foi super legal. E eu não sabia que eu ia narrar também, porque eu fui para correr os 21 quilômetros. E aí quando eu cheguei lá, o Paulo Silva falou, não, mas já preparei tudo, você vai fazer com os meninos lá no domingo. Eu falei, caramba, que legal. Então eu corri os 21 no sábado e no domingo eu fui trabalhar, mas junto com os 2 locutores que estavam lá. E aí foi super legal. Mas tem assim essa questão do regionalismo. Lá mesmo tinha ali uma apresentação de um grupo local da cultura regional do Rio Grande do Sul. Então eu me posicionei de que forma? Tem pessoas que vieram de fora. Então eu vou me comunicar com essas pessoas que vieram de fora e estão ali tendo essa experiência de correr em Porto Alegre, como eu tive, e eles vão falar com as pessoas de outro jeitinho. Eu procuro me colocar desse jeito. Mas essa o diferenciação. sotaque não tem nenhum tipo de preocupação ou de cuidado? Não, isso não. Para quem está em outro estado, não tem essa pelo menos comigo, ninguém nunca mencionou isso, nunca me cobrou. Mas em locução, quando eu gravei algumas coisinhas, em alguns poucos trabalhos, teve algo de, diminui um pouco o sotaque, deixa mais neutro. Aí aquela outra discussão, né? Qual é o sotaque neutro? Da onde? É de Brasília? Do Rio? Exatamente. Agora, a gente falou sobre a locução na largada e na chegada. Quando você faz nas duas, depois você fica quanto tempo e aí depois você se desloca de moto? Como é que é esse processo? Geralmente é a pé. De moto foram pouquíssimas vezes. Mentira! Opa, não, tem que andar bastante, cara. Peraí, não. Mas se for... Bom, então não tem uma SP City, por exemplo. Você não vai sair Na SP City aí eu vou de carro. Eu pego o carro e eu vou pra lá e pra chegada. Mas a maioria das provas é a pé mesmo. A pé? A pé. Cara, eu fico na largada até... Se a largada e a chegada são em locais diferentes, eu fico lá na largada até acabar, obviamente. No caso do Atenas, por exemplo, que o pessoal larga e depois faz a volta e passa ao lado da largada, eu fico lá até todos terminarem de fazer esse trecho. Ou seja, alguns a largada e a chegada é no mesmo lugar, então não tem essa preocupação. Se são no mesmo lugar, eu fico ali até o final. Fico, na verdade, até a hora que o pessoal me chama para fazer a premiação. Eu, por mim, ficaria sempre até o último atleta completar a prova para poder receber todo mundo da mesma forma. Isso é muito legal. Mas, infelizmente, nas provas não dessas grandes provas internacionais de majors, como Nova York, por exemplo,
a preocupação que se tem com os últimos colocados é uma coisa emocionante, né? Eu fui para ver alguns dos últimos, é realmente em Berlim, em Nova York, é um negócio, assim, as pessoas aplaudindo e tal, porque realmente é um grande desafio. Você está correndo ali 6 horas para completar uma maratona, né? Acho que merece esse apoio, esse incentivo por parte de todo mundo. Merece, sem dúvida, e principalmente, claro, toda prova tem o seu desafio, não é só uma meia maratona ou só uma maratona, mas entendeu que principalmente uma maratona, por exemplo, seria de bom grado sempre ter esse cuidado e essa atenção especial até os últimos. Eu sempre uso como referência o Ironman, porque no Ironman os campeões profissionais, eles vêm receber os últimos atletas que completam a prova. Então, aí já mostra essa valorização, né? Eu mencionei 2 majors, duas das mais famosas. Você já se inspirou em algumas dessas provas, em formato de apresentação ou algo mais para enriquecer o seu trabalho? Eu já vi alguns vídeos, mas confesso que não. Não parei para fazer essa análise criteriosa. O que eu sinto é que aqui no Brasil, eu e meus colegas, a gente faz algo mais vibrante, mais quente, mais intenso. Eu acho que lá, em muitos momentos, parece ser um pouco mais protocolar. Posso estar errado aqui. Se alguém quiser comentar aqui, me falar, me dar exemplos, me mandar vídeos, pode mandar aqui. Eu adoro, mas eu adoro ouvir. Eu gosto de ouvir muitos meus amigos fazendo, porque a gente sempre aprende de alguma forma, uma maneira como a pessoa faz, que pode ser legal para agregar ao trabalho. Claro que cada um tem o seu jeitinho, cada um tem a sua maneira. Eu sou diferente dos outros, os outros são diferentes de mim. E isso é ótimo, porque aí o público tem essa variação e os clientes também conseguem ter diferentes perfis para cada tipo de evento, cada tipo de prova. Mas a sua sensação é de que o brasileiro tem esse perfil mais caloroso, mais quente mesmo, mais vibrante? Com certeza. É interessante. Isso eu sinto. Interessante isso saber também. Bom, a gente falava sobre os tipos de corrida, de distância, e eu imagino que, por exemplo, numa maratona como a SP City, em termos de complexidade, isso exige mais de você, né? Até para as explicações e tal do que o corredor precisa saber. Eu acho que um grande desafio das corridas, quando eu comparo com um evento corporativo que eu vou fazer, por exemplo, no corporativo a estrutura acaba sendo maior pensando no artístico. Então, quando eu vou trabalhar no corporativo, eu sou o mestre de cerimônias, mas geralmente tem um diretor artístico, tem um produtor, tem um assistente, tem toda uma equipe ali, tem um roteirista, e todos pensando no andamento do evento, tem um sonoplasta. No caso das corridas, na maioria das vezes tem ali o som, um DJ, um microfone, eu e toco o barco. Não tem esse planejamento maior, tentando envolver todas as partes para poder pensar o que seria mais legal, da gente fazer, sei lá, uma vinheta, algo diferente. Em alguns momentos acontece. Dou um exemplo. Na Iguana, já fiz um vídeo de largada super legal para o pessoal colocar. Na Night Run, quem correu já viu esse vídeo. Ele tá também na Night Run pelo Brasil. É uma gravação que tem uma locução que fui eu que fiz. E aí é um pré-prova que eles criaram. Acho legal, porque é uma iniciativa para fazer ficar diferente. Óbvio, inventar a roda não dá. Mas tem que fazer bem feito. Eu me apoio muito nisso. A SP City desse ano, acho que a largada ficou muito bacana, ficou animada, ficou visualmente rica, acho que ficou bem interessante. Atenção, contando comigo em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Você falou uma coisa curiosa. Então, quantas pessoas ficam ali naquele ambiente de largada junto com você? Cara, geralmente na largada e na chegada vai ficar ali um produtor. Pelo menos, geralmente são 2 meninas que seguram a faixa. E aí eu tô ali junto com o cara do som. Pelo menos aí esse seria o básico para poder fazer certinho. E quem se comunica com você? Por exemplo, olha, deu ruim, a gente vai atrasar em 5 minutos a largada. Aí geralmente é a figura do diretor de prova que vai fazer essa comunicação. Em algumas empresas eu tô de rádio. Em outras eles preferem não dar o rádio. E aí eu só recebo as informações ali pessoalmente, que para mim também funciona das duas formas, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas é um trabalho muito gostoso, muito divertido, muito prazeroso mesmo. Eu tenho uma baita satisfação. Sinto muita falta quando eu tô no domingo em casa, sério. Pois você passa horrível, domingo de manhã, domingo me dá principalmente. Você tá sempre na rua, você tá sempre... Me dá desespero. O dia de folga de todo mundo é o seu dia de trabalho, principalmente, né?
Exatamente. Já há 16 anos é assim, me acostumei e agora é difícil de tirar, viu? É difícil. Se tiver que o dia que você não vai, você consegue dormir até mais tarde? Ou já não? Até consigo, mas eu acabo ficando um pouco triste, confesso. Aí ou eu durmo ou eu procuro alguma outra coisa pra fazer. Às vezes eu vou correr, né? Também. Qual foi a sua prova, a prova que você achou mais emocionante? Aí eu acho que as maratonas, seja a SP City... Não, tem que escolher uma. Uma. Teve alguma... Eu vou falar da SP City, mas das primeiras edições, por eu ter vivido a trajetória da Iguana há muitos anos e sabia que sempre foi um desejo deles de fazer a maratona e poder fazer parte também desse momento com eles. Então, realmente foi muito especial. E é mais difícil? Uma prova que tenha sido a mais difícil para você? Difícil. O cara é tão bom que ele nem lembra, tá vendo? É difícil em qual aspecto, você acha, Sérgio? Bom, você pode usar qualquer um. Ou por causa da produção, que foi mais complexa, Eu por acho causa que da... posso colocar desafios que acontecem. Aham. O som é um baita desafio. Porque se não é... O som, ele é tanto o equipamento, o microfone, a caixa de som, o ajuste. Então o equipamento e a pessoa que está ali, o operador. Se as duas coisas não forem boas, não adianta nada. Já aconteceu de me contratarem, fazer uma corrida pequena, eu chegar lá e não ter equipamento com qualidade suficiente para que as pessoas me ouvissem. E aí isso acaba criando um problema muito grave. Por quê? As pessoas não vão me ouvir, eu não vou conseguir prestar o meu trabalho da melhor forma, vou acabar me prejudicando também, porque eu vou acabar forçando a minha voz. Isso vai fazer eu me machucar. Então é uma situação chata. Então o som, sem ser um som de qualidade, impacta diretamente no trabalho. Acho que esse é o principal. E eu acho que o desafio também, alguns clientes que são mais metódicos, no sentido de, poxa, se a gente faz uma reunião de alinhamento, mesmo que seja no dia do evento, e a pessoa me fala, quero que você faça desse jeito, não quero que você faça isso, confia. Deixa um pouco solto também, entendeu? Alguns eventos querem fechar muito, sabe? Ficam com muito receio. E isso gera uma tensão e prejudica um pouco o trabalho. Você falou da voz. Alguma preocupação com a voz antes, Ixi, durante, depois? Bom, se você perguntar, eu aqueci para dar essa entrevista? Não. Bebi água? Bebi. Vou dar mais um golinho já, inclusive. Mas eu faço muito pouco. Deveria fazer muito mais. Tenho total noção e consciência disso. As fones que eu já fui ficam chateadas comigo. Mas eu procuro, na medida do possível, pelo menos, fazer um breve aquecimento antes de iniciar o trabalho e me hidratar bastante. Pelo menos isso. Aqueles fazer com a língua, facial e tal, para poder... Até porque... Todo esse pacote. Até porque, não sei se acontece com você, mas eu acordo, mas a minha voz não acorda. Quando eu fazia jornal de manhã cedo, eu falei assim, cara, às vezes eu tô com 10 minutos, 15 minutos de jornal, a minha voz... Eu sinto... Talvez as pessoas em casa não percebam, mas eu percebo, cara, a minha voz ainda não acordou, ela não está totalmente limpa. Depois de um certo período que ela, digamos, deu uma aquecida, e aí foi tipo assim, sabe aquele carro a álcool que você tinha que aquecer primeiro para depois ir em frente? Eu sentia um pouco isso. Ou você já está mais acostumado, até pela dinâmica Essa sensação, confesso que eu não tenho. E eu tenho uma facilidade. Eu acordo, geralmente, na grande maioria das vezes, de bom humor. Você é daquele que já acorda... As pessoas ficam com muita raiva. Pilhado, eu chego já. sempre mó feliz. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Você não acorda Nossa, lento. meu, que saco. Você está animado. Não, pô, mas vamos lá. E aí, eu vou assim, então isso ajuda. Eu nunca percebi a voz. De manhã ela fica mais grave, né? Ela tá mais encorpada. Sim. Tá ainda descansada. Então a qualidade vocal fica melhor. Eu prefiro, por exemplo, quando eu vou gravar uma locução que pede um tom um pouco mais grave, um tom nessa pegada, eu prefiro gravar sempre de manhã. Exatamente para poder usar esse momento da voz estar descansada. Você mencionou algumas provas já que você fez a apresentação, a locução. Vamos relembrar então do seu histórico aí. Perfeito. Provas, grandes provas ou provas que você tem o prazer de apresentar e fazer a locução. Vamos lá. Como eu disse, as da Iguana, então, a SP City, o Atenas, a Venus, tinha a W-Run, W21K, Run the Bridge, Run the Night, Seven Run, essas provinhas. As provas da ESCOM, tenho trabalhado com a ESCOM também há bastante tempo. Aí lá eu faço a Maratona de São Paulo, mas a Maratona de São Paulo eu não costumo fazer a locução do evento presencial ali. Eu faço sou repórter na transmissão ao vivo. Então eu fico na largada, na chegada, entrevisto as pessoas. Então é uma função diferente, mas também estou na prova. Aqui em São Paulo eu tenho feito as da live, muitas vezes. Fiz por muitos anos as corridas da Track and Field. Muitos anos mesmo, mais de 5 anos. Já faz uns
quase 8 anos que eu não faço lá. Na Norte eu demorei bastante para voltar a fazer, que foi onde eu comecei. Fiquei muito feliz de poder voltar, porque tenho um baita carinho pelo lugar onde eu iniciei. Então, esse ano também tenho feito algumas provas com eles. Não vou nem lembrar os nomes, porque são tantas provas, mas Night Run, por exemplo, voltei a fazer. A Night Run teve uma época que eu fazia todas, e aí você perguntou de viajar. Na época da Night Run, eu viajava o Brasil todo fazendo ela. Ia para Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Rio. Já fui para alguns outros lugares também. Circuito Caixa. Tinha uma corrida da Bloomberg que eu fazia também. Esse ano, infelizmente, não teve, mas era super legal. Era uma corrida de revezamento, numa quinta-feira, no Parque do Povo, com empresas. E eu devo estar esquecendo de algumas, mas assim... Não estava lembrando. Tem poucas agora, né? Tem poucas. A Pão de Açúcar... Não é mais. Acabou, né? A do Ayrton Senna era, também deixou de ser. É mais complexo ou não? Mais complexo, e esse é um dos motivos também das empresas acabarem optando por não fazer, porque dá um baita trabalho. Eu nunca participei dessa, mas deve ser interessante. É muito isso. legal. Eu participei de uma que foi a Maratona Abras, teve ano passado. Mas correndo ou... Correndo. Foi super legal. Montamos ali uma equipe e foi animal. Mas tem essa complexidade de ter, às vezes tem quarteto, tem octeto, enfim. E aí tem que ter a questão do resultado. Aí que dá as briguinhas, porque as pessoas, claro, querem o resultado correto, mas infelizmente muitas também não contribuem, corre com o chip trocado, corta caminho, etc. E aí gera ali toda uma situação, e acho que por isso deixou de fazer. Mas lembrei de outra, faço o pessoal da Beta também, a Maratona Fila, que tem revezamento. Já foi na Maratona Filas? Que é na USP. Na USP, chegou aí? Não cheguei. Então ano que vem, se tiver, espero que tenha, por favor, você vai gostar. Lá tem dupla e quarteto. Estão tentando me convencer para ir uma em Floripa, que é de... A Volta à Ilha? A Volta à Ilha eu tenho vontade de ir, é muito legal. Eu tô amadurecendo a ideia, porque são diferentes tipos de terreno também, né? Eu não tô acostumado com isso. Lá já tem uma parte de trail, né? Então eu não sei se eu tô preparado para isso. Vou amadurecer a ideia para ver se eu consigo. Mas até lembrei, tem o teu lado corredor também. Por falar em lado corredor, você tá bem já? O que aconteceu contigo? Que é isso? Abandonou a prova? Abandonei. Faltou um Leandro lá para te botar para cima. Vai lá. Não tinha como, Sérgio. Não tinha como. Que prova você foi? Estava em Santa Catarina? Pomerode, né? Depois que eu fiz a meia lá em Porto Alegre, que foi em junho, eu pensei, puxa, eu quero fazer outra meia, vou pensar uma daqui a alguns meses para dar tempo de me preparar. Então era junho, essa era no final de outubro, falei, vai dar. Mas aí aconteceram uma série de situações na minha vida, questões de saúde, questões pessoais, profissionais, psiquiátricas, psicológicas, e eu não consegui treinar. Então eu fui para essa meia, falando, vamos ver o que eu vou fazer lá. Decidi tentar. E o meu tentar era realmente caminhar e correr. Mas antes do KM4, eu já comecei a sentir muita dor. Muita dor. Do 4? Então foi logo no início? Logo no começo. Eu já tava com a ambulância atrás de mim já. Aí não teve jeito. Falei, não tem como. Mas estava doendo muito. Nunca senti a dor desse jeito. Supostamente é uma canelite. Baseada no meu peso, que tá bem grande hoje. Então isso tem influenciado bastante. A falta do fortalecimento. Resumo da ópera. Eu tô no meu pior momento de saúde. Eu tenho que falar isso, é uma verdade, uma constatação. E quem talvez me acompanhe há mais tempo pode ter acompanhado o meu melhor, que foi com meus 30 anos, que foi quando eu fiz a minha primeira meia maratona. Que foi aonde? Se pegar uma foto, foi a Rio City. Rio City, queremos essa foto. Você tem essa foto, vamos botar aqui no Pode colocar, episódio. vai aparecer outra pessoa, porque eu tava com menos de 80 quilos. Hoje eu tô com quase 115. É uma diferença grande. Para quem quer correr, grande. Mais então, massa assim, para carregar. Eu sinceramente acho muito difícil voltar àquilo que eu já fui, que realmente estava muito. Mas eu preciso, para ontem. Estou trabalhando para. Mas a corrida... Até porque entra uma questão de saúde, né? Então, principalmente pela saúde. Principalmente pela saúde, sem dúvida nenhuma. Não fiquei chateado por ter abandonado a prova. Eu já sabia que isso provavelmente iria acontecer. Não quis pegar medalha, nada. Falei, beleza, fiz, vou embora. Teve gente que falou, por que você não pegou a medalha? Minha mãe, por exemplo. Não, mãe, eu não peguei, não fiz a prova, não quero medalha, pô. Você foi a primeira prova que você abandonou? Primeira prova que eu abandonei. E aí, como é que foi sair da... Eu fico sempre pensando assim, eu já quebrei em algumas provas, mas sempre concluí. E eu falei assim, cara, o dia que eu te falar assim, não vai dar, como é que vai ser, né? Puta, eu acho que como eu já sabia que a tendência era realmente não conseguir. Não te surpreendeu. Eu já estava muito preparado para tomar essa decisão. Se eu não tivesse com a dor, mas foi a dor. A dor estava incapacitante mesmo. Tanto que eu fiquei 2 dias quase sem conseguir andar e com muita dor, até para dormir e tudo mais. Passei alguns remédios e tudo mais. E a decisão, então, foi fácil por esse princípio de respeitar o meu corpo, respeitar o meu limite.
E eu acho que isso é um ponto importante da gente abordar, né, Sérgio? Porque eu vejo hoje muitas pessoas começando a correr e querendo evoluir muito rápido. E evoluir também é uma palavra que ela é relativa, né? Evoluir o que seria, né? Fazer 5, depois 10, depois 21, mais rápido. Enfim, o que eu sinto. Acho que pular estágios, né? Se forçando mesmo. Talvez pela rede social, não sei. Eu acho que a galera tinha que tomar um pouco mais de cuidado. Porque a conta chega, de alguma forma a conta chega. Com certeza, vários Então, especialistas já falaram isso aqui. Eu não sou aquela pessoa que vai incentivar ao cara ir até o fim se tiver numa situação muito ruim. Eu dou um exemplo. Fiz a primeira maratona de São José dos Campos nesse ano. E teve um momento ali que eu estava aproximadamente uns 200 metros antes da chegada, recebendo ali o pessoal. E aí veio um atleta que ele não estava simplesmente com uma cãibra. Porque se a pessoa está vindo, está com uma cãibrazinha, é uma coisa. É ali o corpo, mas ele vai puxando a perna, de boinha, dá para chegar. A pessoa estava já perdendo a consciência, estava claro isso. Aí eu, pelo rádio, chamei a equipe médica, eles foram lá. Aparentemente, não posso afirmar, o treinador e amigos seguraram o cara, não deixaram a equipe médica atender. É porque se a equipe médica atende, ele é desclassificado, né? Então, eu sinceramente não acho que nesse caso eles iriam desclassificar ele. Teoricamente, até porque não era sim, de elite, né? Teoricamente, sim, mas eu acho que não. Mas o que me chamou a atenção foi isso. Os amigos não deixaram a equipe médica atender. Essa pessoa foi removida depois de lá, para você ver a gravidade da situação que ela estava. Isso eu achei um absurdo. Sim. E nessa hora, logicamente que eu não compactei com isso, algumas pessoas começaram a aplaudir do lado. Vai! Eu falei, eu não vou. Só fiquei de boa, não tem falo um nada. limite, tem um limite. Não Você realmente tem que ver. É o que eu vi, a pessoa estava já perdendo a consciência dela. Né? A gente tem casos. Inclusive, recentemente agora, em Porto Alegre, aconteceu um caso desse que é... Até não sei se você já entrevistou a doutora Ana Sierra, muito legal a doutora Ana Sierra. Não, já está anotado. Teve um caso de um corredor que apagou durante a prova, depois acabou, foi removido, a ambulância, acordou, mas ele correu um trecho sem nem saber que ele estava correndo. Que isso. E quando eu fui fazer a consulta, ele estava lá se consultando com ela, então eu pude conhecer ele. E puxa, imagina que loucura. Ele falou, pelas fotos eu percebi que eu estava correndo legal, ele estava indo super forte, super bem, ia fazer índice para Boston na maratona. Nossa, então eu tinha um pace baixo. Só que aí ele já esqueceu da hora que ele apagou, só que tem as fotos, ele correndo no traçado correto, e algumas fotos ele já tá pro lado, já tá correndo num local onde ele não costuma correr, e dali pra frente ele não lembra mais de nada. Caramba, que tenso. E quando ele acordou, ele perguntou, né? Mas eu completei? Não completou. Você mencionou também agora durante a entrevista que você tem um momento que você trabalhou como repórter. E eu não falei, mas o Leandro é meu colega de profissão. É verdade, agora eu sou colega oficialmente. Né? Se formou em jornalismo agora em julho, né? Exatamente, em julho fiz o meu TCC sobre algo ligado à corrida, que foi a participação da pessoa com deficiência na corrida de rua. Que bacana. Achei que ficou bem legal, pude entrevistar algumas pessoas que eu fui conhecendo ao longo desses anos. E estou muito feliz, porque jornalismo sempre fez parte, né, da minha vida. Quer queira, quer não, rádio, TV e jornalismo são carreiras próximas. Tem ali algumas diferenças, obviamente, mas era um desejo meu. Então hoje eu posso falar que eu fiz a faculdade de jornalismo e estou feliz. Esse trabalho como repórter também, muito legal, mas eu também gosto de trabalhar em outros tipos de eventos. Trabalho muito nas corridas, claro, Sim. até pela demanda. Se você me perguntar, você tem agenda para esse ano? Eu vou falar, até dia 21 de dezembro, graças a Deus, muito trabalho. Para o ano que vem podemos conversar. Mas eu faço os eventos corporativos, apresento em vídeo, podcast, gravação, Sim. celebro casamentos, que é uma outra área, que eu nem divulgo tanto, mas eu faço. Geralmente acaba sendo alguma pessoa que eu já celebrei, ou alguém que me conhece das corridas, que vai se casar. Isso que eu ia perguntar, já fez de alguns corredores? Já fiz. Aí já fiz, e fiz uma regressiva pro beijo, como se fosse uma largada. Ficou super legal. 5, 4, salva de palmas pro casal! Eu fiz número de peito pra eles, pros convidados. Que legal. Levei uma buzina. Que legal. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Isso exige de você de uma forma diferente, completamente diferente. Cerimônia de casamento e cerimônia de eventos corporativos. Eu te garanto que é mais desafiador celebrando de casamento do que... Com certeza. Com certeza, porque o nível de concentração para todos os detalhes, eu entendo ser maior no casamento do que em outro evento. É mesmo?
No corporativo, ok, a gente pode até comparar, mas numa corrida, com certeza, é um evento mais disperso. Mas... Em termos de pessoas prestando atenção no que você está falando, da pressão que você sente por estar ali, entendeu? Entendi. Você pode pensar, pô, quanto mais pessoas, mais fácil, quanto menos, mais difícil. Na minha visão, sim. Não, eu acho que eu entendi o que você está falando. Até porque você está no casamento e vai estar o foco em você. E vai 100%. estar todo mundo, Exatamente. até como nos eventos corporativos. Eu lembro uma vez, um dos primeiros eventos que eu fiz, e aí eu falei assim, bom, acho que vai ser tranquilo, né, e tal. E a mesa era só de ministros e tal. E aí pronto, aí, bom, pode começar. Aí vem um foco em cima de você, o auditório completamente tomado, todas as autoridades do seu lado. Eu falei assim, cara, as pessoas todas, 100% olhando para você. Então, tudo que sair da curva ali é culpa sua, né? Você tem que administrar, você tem que achar um jeito de contornar, enfim. Mas sair o mais limpo possível naquele seu trabalho. E erros acontecem. Imprevistos. É difícil lidar com erro. Eu já errei várias vezes. Errei num evento, agora foi esse ano, faz pouco tempo. Chamei uma palestra que era a próxima, na hora que era uma outra. Nossa, foi horrível. Me senti, queria me rasgar e... horrível. E é claro que também o erro acaba marcando mais as pessoas do que todos os acertos que você fez. Mas olha, hoje eu acho que mudou. Mas eu acho que hoje mudou muito. Melhorou, eu tenho 35 anos de profissão, vou fazer ano que vem 35 anos de profissão. Quando eu comecei, as pessoas não podiam errar. Se errasse, tropeçasse uma vírgula, nossa, tropeçou. Hoje em dia, as pessoas já entendem. Não, é possível, é humano, né? É humano, total. O cara ficou não sei quanto tempo ali falando, pode dar uma tropeçada, uma gaguejada, é normal isso. Eu acho que já mudou. Melhorou. Pra nossa sorte, né? Pra nossa sorte, mas é exatamente isso, nós somos seres humanos. E o humano é falho, o humano tem emoção, o humano passa por situações de bastidores. Eu tive essa questão de saúde mental, é um tema que eu gosto muito, gostaria de abordar mais até nas minhas redes. Procuro, de alguma maneira, também mencionar esse tipo de fala quando eu estou nas corridas, para as pessoas poderem se cuidar, poderem ter atenção ao que está acontecendo. Mas eu, no meu íntimo, na minha vida pessoal, sofro pra caramba. Tenho questõezinhas ali que eu trato, tenho acompanhamento, mas tem algumas fases, alguns momentos que são muito difíceis. Numa época que eu estava com uma depressão profunda, qualquer coisa que eu... Praticamente qualquer coisa que eu falava, eu chorava. Nessa época, para trabalhar, foi muito difícil. Porque tem que virar uma chave ali, Foi né? muito difícil. E aí nesse momento não é fácil. Foi muito complicado, mas tive que me virar. Então é um trabalho, você também faz isso, Sérgio, você me entende que, poxa, eu não estou oferecendo essa caneca, um produto. O produto é a gente. Então a gente está dando a cara a tapa e a gente está correndo todo o risco do mundo e está se expondo. E até em termos de negociação. É o que eu falo, tudo que é material humano, seja o locutor, o produtor, o montador, enfim, o pessoal da limpeza, é uma pessoa que está ali trabalhando. Algumas empresas querem negociar como se fosse um produto que a gente está. Então, por exemplo, a caneca. Eu posso ter essa caneca e mais 10. Tem 10 eventos, vai um para cada evento. Estou trabalhando em 10 eventos. Eu não consigo me dividir. Então, a negociação não pode ser igual. Com certeza. Então, tem esses assuntos delicados, mas faz parte né, como qualquer profissão, tem esses desafios, mas a maioria das pessoas, a maioria das empresas de corrida são super legais, eu tenho uma ótima relação. Tive poucos casos de problemas, alguns problemas pontuais, acontecem, mas faz parte. Lembrei de uma coisa que é um problema que quem apresenta jornal passa com frequência. Vamos ver. Os nomes difíceis. E os nomes lá dos ganhadores, de quem vai no pódio, se enrolar. Eu odeio errar nome, mas nome... Como é que você faz, né? Ele vai ficar treinando. Tem aquelas regrinhas de português que eu confesso que eu não sei, né? A paroxítona terminada, com não sei o que lá, proparoxítona. Tem os sobrenomes ali que você fala assim, vai enrolar a língua aqui, né? Geralmente eu faço uma tentativa e falo, se tiver errado, por favor, me corrija. Às vezes eu já falo de duas formas, mas eu acho que de nomes, quando eu trabalhei na Olimpíada no Rio, eu fiz o vôlei de praia. Então eu era um dos locutores da arena de vôlei de praia. Que bacana. Foi um momento maravilhoso. Você tava eu tava na final do vôlei masculino. O pódio era eu. Você ficou até a premiação? Do ouro nosso, que a gente ganhou. Fui eu que falei. Que máximo, que legal. Campeões olímpicos, representando o Brasil. Você tem esse vídeo? Alisson, Ceruti e Bruno Schmidt. E Bruno, maravilhoso. Tava chovendo. Tava. De ouro e campeões olímpicos, representando o Brasil, Alisson Ceruti e Bruno Schmidt.
O jogo eu não fiz, durante o jogo, que tem aquele ponto a ponto, tava Sim. o Daniel, que já faz vôlei há bastante tempo, mas a parte da premiação eu fiz e fiquei super feliz. Que massa, Porque lá ainda mais a gente tinha duas O equipes que se astral revezavam. do Rio de Janeiro, das Olimpíadas. Não, animal, mas o vôlei de praia é diferente também. A energia daquela arena foi incrível. Eu falei assim, cara, eu tenho que estar. Eu amo vôlei, né? Foi Eu falei assim, incrível, eu tenho que incrível. estar ali. Choveu horrores, mas eu não vou sair daqui. Quando ganhou, foi demais. Que máximo. Eu quero esse vídeo também pra gente botar aqui no... Não, esse foi um grande podcast. momento. E aí, como eu falei, né? A corrida abriu portas também para outros eventos. Então, esse foi um grande exemplo. Em 2013, eu fiz o X Games em Foz do Iguaçu. Também uma outra grande experiência. Maior evento de esportes radicais do mundo. Fiz a Copa América de 2019. Não foi essa da pandemia que teve agora, foi a verdadeira, né? Eu fiz a voz dos estádios aqui de São Paulo. Então, eu fiz tanto a Arena Corinthians quanto o Morumbi. Fiz a decisão do terceiro lugar. Expulsei o Messi. Foi a segunda ou terceira expulsão do Messi na vida. Foi no terceiro lugar contra o Chile. Fui vaiado, obviamente. Mas, né, a minha função Todo é mundo tá lá informar, né? pra ver Cartão Messi. vermelho, Lionel Messi. Né? Pô, horrível. Cara, essa é outra experiência interessante. Eu não sabia que você tinha. Isso. Que Eu fiz legal. a final da Libertadores de Fluminense e Boca Juniors. Agora, faz 2 anos. 2023, se eu não me engano, foi. Também foi super legal. Então, e fiz alguns jogos das eliminatórias da Copa também da seleção brasileira. Essas foram as minhas experiências no estádio de futebol. Mas ali você tá um pouco mais blindado, né? Que ninguém Ali é mais te alcança. protocolar mesmo. Mais protocolar, de fazer as entradas dos times, alguns textos de segurança, orientação ao público, escalação, gol, substituições, cartão, acréscimo. Basicamente isso. Ali não pode errar nome, não, porque a torcida é ferrenha e sabe tudo. Se trocou o nome de um jogador ali, você tá ferrado. É horrível. Dá medo, confesso que dá medo. Mas até hoje deu certo, ainda bem. Você tinha falado, Diga. por exemplo, por exemplo, uma NBA, por exemplo, esse ambiente todo que tem, né, durante, antes, no intervalo, etc. E que isso, de uma certa forma, também te influenciou nesse sentido de formar o seu perfil. Exato, porque além de acompanhar e também trabalhar nesses exemplos que a gente teve, porque se a gente for comparar essa atuação nos estádios, o vôlei de praia, é exatamente o que eu estava falando lá atrás, do que se usa hoje da palavra, que é o infotainment. O pessoal também chama, né, na Olimpíada era Sports Presentation. Aí você fala, tá, mas como é que era essa equipe? Eu acho que é um bastidor legal da gente falar. Vou usar o exemplo da Olimpíada, mas é praticamente igual ao estádio de futebol, talvez com um número menor de pessoas. Tem o locutor. No caso da Olimpíada, tinha eu em português, mais um em inglês, então 2, mais um na arquibancada, que era um repórter que ficava interagindo, mais o DJ, produtor, diretor, o cara do som, cara da luz, câmeras, cara do telão. Ó, tem mais de 10 pessoas fácil na equipe. Por quê? A gente está criando a atmosfera da competição, no caso da Olimpíada, informando quem são os atletas, falando da modalidade, instruindo as pessoas, mas também deixando ali o clima Um show com energia paralelo, lá em né? cima. E qual que é o final da nossa transmissão? O público é o que está ali presente, mas também tem o telão. Então, o telão é a nossa TV. É a mesma coisa no estádio, na corrida não tem o telão. E claro que na corrida tem a sua diferença de que o público está praticando o esporte, não são meros espectadores, né? Então, tem essa dificuldade. Eu falo a gente porque tem uma equipe por trás. Na Maratona Fila, a gente coloca um telão lá e reproduzimos um pouquinho do que é na NBA e nesses esportes. A gente usa o telão para isso é colocar legal. as informações, para fazer algumas brincadeiras, fazer câmera da dança, câmera da estátua. Fica bem legal. Câmera do beijo é perigoso, hein? Câmera do Não, beijo... mas fica bonito. Já teve pedido de casamento. Mas vai que pega uns amantes não aí. Esse problema não teve ainda não. Ainda não teve. Mas ficou bem legal, porque lá, como é uma prova de revezamento, as pessoas ficam aguardando para revezar, coloca o telão antes, para já acompanhar a prova em tempo real. A gente tem uma câmera com os primeiros colocados e também passando as informações e fazendo essa brincadeira toda. Agora, eu lembro que algumas provas fora, que mesmo não sendo da elite, eles falavam o nome das pessoas que estavam, sei lá, eu tô lá no, sei lá, número 30.000, mas você passa lá e vem o seu nome ali, que a gente não tem aqui, né? A gente Tem Tem também? Tem, não acredito. Tem Sério, em tudo. todos?
A questão é a seguinte, maneiras, né? Vamos lá. Maneira mais simples e fácil seria ter o nome da pessoa no número e eu conseguir ver. É uma briga que eu tenho sempre com os organizadores e eu acho de verdade que, opinião pessoal, as federações, organizadores deve ter uma regrinha, na verdade, para o número de peito no tamanho e na fonte do numeral e do nome da pessoa. Para poder facilitar. Isso ser padronizado, o tamanho e tudo, porque fica muito pequenininho, não dá para ler. E fora que tem gente que bota criativo, né? Exato. Tem aqui na perna, aqui... Então, ler o nome no número é uma alternativa. Outra alternativa é, quando a pessoa passa no tapete de cronometragem, aparece ali o nome. É lógico, se tem um volume muito grande de pessoas, acaba não dando para falar todos. Mas é uma outra maneira. Então, as empresas de cronometragem hoje têm no celular um aplicativozinho que a gente consegue ter ali essa monitoração para poder ficar colando os nomes. Isso é bom saber, não tinha prestado atenção nisso. Você de provas correndo, você já participou de quantas meias? Correndo, bom, vou contar essa quinta que eu fiz e abandonei. Participei de 5, completei 4. 2 vezes SP City, uma vez a meia maratona da cidade de São Paulo e Porto Alegre esse ano, a meia maratona. Fez a experiência de sair de São Paulo, eu falei, será que é isso? Eu falei, não pode sair de São Paulo não, tem que fazer em São Paulo, por isso que você não completou. Não, Pomerode, né? Mas, cara, eu gostei muito de correr em Porto Alegre, temperatura mais baixa, tinha até uma neblina lá, foi bem legal, assim. E as 2 primeiras experiências que foi, apesar, a primeira e a terceira experiência que foi no Rio, muito difícil. No ano que eu fiz a Rio City, que foi 2019, tava muito calor. Você fez a Rio City? A Rio City. Desculpa, eu pensei que fosse a SP City. É Rio City. Desculpa, eu entendi errado. E aí eu trabalhei e corri, porque a Rio City tem essa especificidade de largar em um lugar e chegar em outro. Infelizmente a prova não tem mais, queria muito que ela tivesse continuado, algumas pessoas também, mas largava lá em São Conrado não, lá no... na reserva, isso. Para aqueles lados lá, recreio, na verdade, né? E chegava em São Conrado, é o contrário. E aí eu consegui, né? Largar todo mundo e largar logo atrás. Então isso pois é, você pode fazer isso, você pode... Nessa eu pude, vai todo mundo falar, agora eu vou... Na SP City talvez daria, mas eu precisaria estar muito condicionado. Eu acho que eu não chegaria, logicamente, a tempo de fazer ali as chegadas e tal. Tem que combinar com o pessoal da Iguana, quem sabe? Boa. Quem sabe? Mas o Paulo vai liberar. Vamos ver. Mas eu tô sabendo que apesar do perrengue em Pomerode, tem uma perspectiva de correr uma prova esse ano ainda? Esse ano, São Silvestre. Consegui me inscrever. Foi desafiador, como para todo mundo foi também. Agora vai ter o sorteio, inclusive. Espero que mais pessoas consigam, então, as vagas. Mas, Sérgio, a São Silvestre participei algumas vezes. A primeira foi em 2010. Fui para correr e tal. Foi aquela fatídica edição que a medalha foi entregue no kit. Nunca mais isso aconteceu, ainda bem. Mas a melhor experiência minha na São Silvestre foi quando eu decidi ir fantasiado e trotando, caminhando e correndo, um mix de tudo. Eu fui de cookie. Tem esses vídeos lá no meu perfil no Instagram, quem quiser lá ver. A gente tá mostrando também. Pode mostrar também, eu deixo mostrar. Uma dica pra quem corre São Silvestre, pegar o ar-condicionado aqui no shopping. Essa mesa é sobremesa. Nossa, é bom mesmo. Geladinho. Geladinho, tá vendo? Nossa. Não é? Falei que era geladinho? Nossa, uma delícia. Se quiser sorvete, tem também. Tudo bem? Tem com cookie? Não? Tem cookie aí? Ó o cookie! Uhul! Agora a gente volta. Lembrando que não é uma pizza, tá? É um cookie. E na frente é de M&M's e atrás é de chocolate. É verdade. Então a experiência foi outra. Então o cookie volta? Com certeza. Sente cheirinho do cookie e vem atrás. É isso mesmo. Muito bom, mas faz parte do astral da São Silvestre, total, né? Cara, eu super recomendo, viu? Super recomendo. Tem alguns amigos e amigas que sempre vão fantasiados também. Eu acho que o melhor modo de fazer a São Silvestre é assim, se divertindo. Não é pra buscar correr rápido e querer chegar super bem, assim, nesse aspecto da performance esportiva. Não, vai pra curtir, pra celebrar final do ano, fazer novas amizades. Tem cada figura, cara. Tem cada figura que você vai encontrar. Muito de tudo. Cada hora e cada metro você encontra com alguém. O Cook não é a figura mais curiosa, eu te garanto. Mas pra gente agora eu garanto. Vamos ficar atentos no seu cookie. Pode ficar. Olha, o episódio tá terminando, mas antes tem um quadro que é bem divertido, bem tranquilo. É quase que esse momento de descontração de uma São Silvestre ou desse pré-prova. Vamos embora? Bora. Hora de ativar o modo sprint.
ter que escolher uma opção e dizer o motivo da escolha. Ok. Largada ou chegada? Chegada. Por quê? Chegada é mais emocionante que a largada. Eu gosto de passar emoção e contar histórias, então. Mas chegada. tem mais gente ali na largada, né? Já tá todo mundo ali. Então... Mas na chegada todo mundo vai passar, né? Não, então... vai passar pinguinho assim, né? Aos pouquinhos. Mas Você acha que mesmo assim a chegada é mais emocionante? Eu prefiro a chegada pela emoção de ver as pessoas completando, cada um do seu jeitinho. Isso Pensando nas histórias, né, de vida isso pra mim e é tal. mais emocionante. É só cruzar essa linha de chegada. Comemora bastante, vai lá. Bate no peito e fala: eu sou maratonista. Isso ninguém jamais vai te tirar. Parabéns. Meia ou maratona? Maratona eu nunca fiz, quero fazer. Tá. Meia, com certeza. Meia eu gosto. Meia... Meia eu vou te falar. Mas você quer fazer a maratona ainda? Pensa em fazer? Penso fazer a maratona até os meus 40 anos, ou talvez uns 40 anos, para ter ali uma metinha. Meia maratona, completei 4 meias, acho uma distância ótima. Se você treina direitinho, eu acho que é um desafio na medida. Mas para locução... Locução? Para locução maratona. É mais tempo, mas... também é mais impactante no final das contas. A gente falou do Cook, mas prova temática ou prova clássica, tradicional? Tem que escolher uma, é difícil, hein? Não, você não precisa escolher. O que você precisa escolher? Fazer a locução de uma prova temática? Eu gosto das duas. Ou das clássicas? Eu já fiz do Chaves, já fiz do Bob Esponja, já fiz da NFL, já fiz dos Smurfs, já fiz da Hello Kitty. Cada uma é uma história. Tá. Eu acho que é a maneira de contar mesmo, mas... Vou deixar você ficar em cima do muro. Essa é difícil de decidir, viu? Prova infantil ou com adultos? Eu me dou melhor com os adultos, confesso. Então, acho que eu fico mais confortável com os adultos, mas também faço para as crianças e também me divirto. Locução ou MC? Prefiro mestre cerimônias pela questão do ao vivo. Mestre cerimônia ou celebrar casamento? Fico com mestre cerimônia, mas celebrar casamento está no meu coração e também é muito especial. Eu vi no teu Insta, você gosta de nadar? Já nadei bastante, mas infelizmente a piscina que eu nadava foi demolida para a construção de um edifício. Logo, perdi a minha piscina maravilhosa, então estou um pouco defasado na natação. Mas lá em 2019, quando eu fiz a primeira meia, eu nadava 3 vezes por semana e isso me ajudou demais no meu condicionamento. É uma baita modalidade. Então acho que a resposta já tá dada aqui. Nadar ou correr? Mais da corrida. Mais da corrida, mas preciso voltar. E voltar é muito mais difícil. Recomeçar, nossa senhora. Eu tive lesão, fiquei desde maio sem correr. Tô voltando agora, parece... Mas em algum momento a gente engrena. O importante é o recomeçar. O que eu acho legal, só para terminar, Sérgio, da corrida é isso. A corrida é um forte aliado para a gente poder, claro, melhorar a nossa saúde e tudo mais, mas ela não pode ser um peso. Então, por exemplo, por eu não ter conseguido treinar para essa meia, em algum momento me bateu um pouco errado, entendeu? Do tipo, puxa, eu vou lá, eu já sei que eu não vou conseguir, então agora eu quero com calma ajustar o que tiver que ser ajustado para poder usar a corrida da forma correta, positiva. Então fica também esse recado para as pessoas para tomar esse cuidado. Às vezes a gente se cobra muito, fica muito preocupado, mas não, cara. É ali, é a prova, é aquele momento e a vida dá outras chances. E escolher bons profissionais também. Ter bons profissionais é fundamental. E você conhece todos, com certeza. Tenho muitos amigos nas assessorias, graças a Deus. Assessorias, médicos, empresas, boa. todo mundo. É um time que tem que formar. É um time. Obrigado, Leandro. Finalmente saiu essa entrevista. Eu tô cobrando dele assim, ó. Vamos. O cara trabalha sempre. Vai o cara não tem... eu não sou difícil, sou facinho. Não. Sérgio, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho. Minha memória não é tão boa, talvez eu tenha esquecido algumas coisinhas, mas estou aí nas redes sociais, quem quiser me acompanhar, Leandro Pricoli. Se for casar, pode me procurar também. E obrigado mesmo, sou um grande fã do seu trabalho. Desejo muito sucesso aqui ao Modo Corrida. Obrigadíssimo. E vamos pra frente, que a gente se veja em muitas largadas e chegadas. Boa. Obrigado, Leandro. Valeu. Lembrando, você já se inscreveu pro Modo Corrida? Essa é a hora, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, dá um like, deixa comentários, assiste a entrevistas anteriores. É importantíssima a sua participação. A gente também está no Instagram e no Spotify. Até o próximo.